Nossa, amor, é sério. Eu cheguei e tive que colocar minha roupa pra lavar. Nu, que Uber fedido. Você não tem noção. Coloquei minha roupa pra lavar. Nossa. Não, que nojo. Não dá. Ok, let's bora. Estamos de volta. Ready to go? Yes? No? Demoramos, mas voltamos. E hoje nós vamos falar sobre persistência. Permanência. Permanência. Acho que serve pra gente esse tema de hoje. Isso é autoridade, falar aquilo que a gente vive. Então, 3, 2, 1. Sua culpa. Tá bom. Vai. Não é culpa. Você tem que substituir a palavra culpa por responsabilidade. Sua responsabilidade. Isso, culpa é muito pesada. A gente não pode carregar culpa, porque Vai Jesus lá, já levou tá toda bom, a culpa. Tudo bem. Sua responsabilidade. Isso. 3, 2, 1, valendo? Valendo. 3, 2, 1, gravando mais um episódio. 2 a mais. Oi, gente. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora que eles estiverem vindo, né, amor? É verdade. Boa tarde, bom dia, Aqui boa é noite. tarde. Aqui é tarde. A gente está de volta na nossa casinha. No 2 ou mais. No 2 ou mais, depois de um tempo viajando de férias. pelo mundo. Não, mundo não, né? Nossa, Nova York, exagero. né? A gente gravou um episódio no Central Park, vocês assistiram? Ficou muito legal. Pelo menos eu gostei, ficou divertido. Estamos de volta. Ficou mais descontraído, né? Ficou. Bastante, pra falar a verdade, né? Se bem que a gente já é descontraído, né? Naturalmente. Então vamos. Então vamos. Hoje, um tema importantíssimo. A gente estava brincando aqui nos bastidores, que é um tema que serve pra gente, né? Acho que isso é autoridade, né? Autoridade é aquilo que você vive, você compartilha, que é quando é a hora certa de desistir de algo. E a gente quer fazer essa provocação com você hoje nesse podcast, né? Sobre permanência, sobre disciplina, sobre dedicação, sobre semear e esperar o tempo certo de colher. E a gente vê muito isso, né, amor? Sim, como você disse que a gente vai criando a autoridade, a gente já desistiu da gente. Já, no início, nós já desistimos. É mesmo, né? Nós tivemos uma desistência, que a gente falou, não dá certo não, é muito difícil. É mesmo. E aí quando Deus tocou no coração dessa pessoa, e aí no meu também, claro, nós entendemos, né? E esse é um ponto, entendemos que quantas vezes nós iríamos desistir, né, das situações, dos relacionamentos, só porque não agradou. E é o mais fácil, né? E era o mais fácil. E a gente percebeu, né, naquele momento que a gente tinha uma oportunidade de fazer tudo diferente mesmo. E decidimos nunca mais deixar a porta aberta para a desistência. Assim, né? Independente de casais ou não, até em negócios ou no âmbito da vida, desistir sempre é o caminho mais rápido, né? E mais fácil. Então, jogar tudo pra cima é o caminho mais rápido e mais fácil, né? Assim, hoje a gente quer conversar sobre isso porque eu acho que pode ser que muitos casamentos estejam enfrentando essa fase difícil, né? De já cansado, já será que vale a pena persistir? É tanto tempo, não muda. Acho que é a frase que a gente mais escuta. Não muda, não vai mudar. Eu estou orando e as situações não vejo mudança. Não alteram, né? Até quando? O cenário permanece o mesmo. Até quando, né? Até quando vale a pena eu ficar aqui? Até quando vale a pena? Quando é a hora de desistir? Então, justamente, quando é o momento, a gente não pode falar que quando para ninguém, nem se sim, nem que não. Até nos aconselhamentos nós nunca falamos saia, fica, não. Nós ouvimos e oramos juntos para a pessoa tomar essa decisão de uma maneira individual, né, com muita certeza. Mas nós, pela autoridade, porque nós já vivemos muito isso, né, até outro casamento, e vivemos isso também no início do nosso relacionamento. Então, nós percebemos que a gente não tem, vamos fechar essa porta, essa janela, essa porta dessa desistência. Não vamos trabalhar mais com isso, vamos fazer acontecer. E isso é muito pessoal, mas o casal tem que estar bem alinhado, uma sintonia mesmo e querer. Como nós já falamos no episódio anterior, estar junto. Casamento é uma decisão diária. Então é diária que nós temos que fazer valer a pena e não abrir a porta essa chance de desistir. Porque desistir é mais fácil, como ele falou, mas nem sempre é o caminho. É mais fácil... É mais fácil a decisão. Mas a consequência é a mais difícil. Existem várias consequências. E outros relacionamentos também que podem vir,
podem vir com problemas ainda maiores, né? Então, eu acho que a gente tem que permanecer e tentar todas, né? De todas as formas. Tentamos isso, tentamos outra coisa, mas isso você precisa melhorar. O diálogo muito importante, eu acho que aqui, como a gente já falou, o casamento, a base também, além, né, do mais que é Jesus, é a comunicação clara, transparente, porque não adianta você ficar elaborando situações de cara emburrada, achando que o outro vai, né, entender o que você está sentindo, porque o óbvio precisa ser dito. Então, muitas vezes o óbvio é, olha, eu não estou bem, e é a forma de falar, né? Também é muito importante a comunicação e a forma de falar. Então, com esses passos, essas atitudes, eu acredito que já é um bom início para a gente resolver o que não está legal, né? Agora, lógico que tem casais que não tem essa... Tem casos que não tem nem comunicação mais, essa comunicação. Nem para expor a dor, né? Eu falo que é uma guerra fria, né? Cada um no seu canto, não cansaram até de brigar. Orgulho, né? Quebra de orgulho, né? Assim, você ter que chegar nesse ponto de, assim, eu tô cansado até de brigar. Até de brigar, não vou falar mais nada, porque não muda mesmo, pra quê? Aí cada um vai para um lado, aí o distanciamento, o esfriamento do relacionamento acontece, aí sim, eu acho vai que falando aí, porque o pão de queijo tá no forno, eu coloquei pão de queijo e eu acho que vai queimar. Ai. É ao vivo. Bem, então aqui nós trouxemos um versículo base para esse episódio, que está em Gálatas 6:9. 6:9. Tá me ouvindo aí, né, galera? Eu tô aqui. 6:9. Então eu vou ler para vocês, tá bom? E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. É muito forte. É lindo, né? É lindo. Porque a gente tem que fazer o bem, é o servir, é estar ali disposto, coração ensinável, aberto, quebra de orgulho, fazendo o bem, mesmo não estando, mesmo nos piores dias, sempre fazer o bem, continue fazendo o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque na estação certa, né? No tempo certo, certamente colheremos, né? Colheremos. Se não, no meio do caminho, desanimamos. E a mesma estação, às vezes um casal não vive a mesma estação. Eles vivem em estações diferentes, né? Você pode estar bem, eu posso estar mal. Ah, certeza. Né? Então... Por isso que... Mas pode chegar a uma estação que vocês vivam a mesma situação. Pode. Para colher o melhor do relacionamento. Mas tem que persistir e ter paciência. Normalmente é assim, né? Por isso que é bom que sejam dois, né? Porque quando um estiver cansado, o outro levanta. Então, acontece muito essa... Não sei se é a melhor palavra para usar, mas desproporção, né? Assim, às vezes um tá muito bem e o outro tá mal. Às vezes o outro tá muito bem e o outro tá mal. Obviamente acontece dos dois tá bem. Obviamente pode acontecer dos dois tá mal. Né? Então, assim, cada um tem seu tempo. E casamento é esse campo, né? Como um campo, assim, numa metáfora aqui, que todos os dias nossas atitudes, palavras e escolhas vão estar sendo semeadas, né? A gente está semeando atitude, palavra, escolha, pensamento, isso está sendo semeado, e aquilo que a gente semeia, certamente a gente vai colher. Não tem como você semear maçã e colher abacaxi. Você semear no solo fértil, né? Também tem a ver isso, né? O coração ensinável, se você acredita que ali vai desenvolver algo bom. Né? E sabe outra coisa? Assim, a persistência mesmo. E eu acho que a palavra-chave é persistência e não desistir. Permanência. Porque isso aqui é uma promessa, né? Nós temos várias promessas aqui na palavra de Deus. Essa é uma promessa muito forte. É uma promessa. Né? É uma promessa. Para podermos aí fazer o bem. E eu acho que o maior mandamento é o amor, né? Então, permanecer no amor, fazendo o bem, que certamente irá colher. Não, e outra coisa, assim, ó que lindo, né? Porque a gente estava falando assim, eu já estou tão cansado que eu não consigo nem fazer o bem mais. E pode acontecer. Existem situações que, às vezes, tem casais que, assim, eu já não tenho mais força. Eu já esgotei, eu não consigo mais fazer nada. Aí, a palavra de Deus também vai dizer, lá em Salmo 126, versículo 5, que tem gente que está semeando e está semeando com lágrima. Está tão cansado e está semeando com dor, com lágrima. Mas aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Colherão. E tem um versículo versículo, acho que não sei se é em Salmos também, que fala que Deus
ele lá de cima do seu trono, ele se inclina e ele vê o nosso sofrimento e ele recolhe todas as nossas lágrimas num odre. É lindo. Né? Isso é lindo, porque assim, não vai ser desperdiçada. Deus está guardando as suas lágrimas. Se você está passando por um momento difícil, seu coração está angustiado, né? Você está chorando, Deus está ouvindo, Deus está vendo e recolhendo as lágrimas. Isso é lindo. Muitas vezes assim, às vezes no quarto, no secreto, no banho, né? E tá ali naquele choro, naquela angústia, sem força e acha que ninguém tá vendo, né? E casamento não é uma sementeira? É isso aí. A gente vai plantando as sementes. É um campo, e exatamente. as lágrimas vão aguando essas sementes. Tô poética. As águas vão e Deus aguando. está vendo e com certeza vai frutificar. Só que tem que ter paciência e permanência. Porque assim, mesmo com dor, mesmo frustrado, mesmo muitas das vezes no silêncio mesmo, né? No secreto, esse choro não é desperdiçado, né? Então, você realmente vai colher. No tempo certo, vai colher. Colher. Quem semeia com lágrimas, colhe, né, com alegria. Salmo 126, 5. Isso. É isso. Justamente. E a gente falou sobre isso, né? Talvez a palavra-chave aqui hoje desse episódio seja a perseverança, né? E lá em Romanos 5 também tem algo lindo demais da conta. Meu Deus, versículo 3 e 4. A tribulação, ou seja, o que é a tribulação? O problema, os desafios, não estou conseguindo resolver. Ou seja, a tribulação produz perseverança. Olha que legal. Então, muitas vezes a gente reclama do processo, da dor, dos desafios, dos problemas e só sabe reclamar. Mas é através do deserto, do problema, da tribulação que produz o quê? Perseverança. E olha que lindo. Aí a perseverança produz o quê? Olha como é uma condicionante. Olha como é linda essa palavra. Então eu tenho um problema, está me produzindo o quê? Está me deixando mais perseverante. Porque é muito fácil não desistir quando tudo vai bem. É muito fácil, tá tudo bom, por que eu vou desistir? Tá tudo lindo. Porque Deus também às vezes nos coloca no deserto para formar o quê? O nosso caráter. Às vezes a gente só tá vendo o outro, como a gente já também falou isso em outros episódios, a mania de olhar só para o outro e que o outro que tem que mudar, mas às vezes Deus te coloca justamente nesse processo para você olhar para o seu coração, para a sua vida, para você poder mudar. Nossa, é lindo isso aqui, né? Às vezes nosso caráter precisa ser mudado, formado, lapidado, para poder receber do outro. Deixa eu ler o versículo inteiro. E aí a gente fica esperando, né? É isso aí. A tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter esperança. Aí volta lá no Gálatas 6:9. A esperança é aquela que no tempo certo, se você não desanimar, você vai colher. Só que, olha como é isso, assim, você vai colher, mas tem tribulação. Você vai ter que perseverar. Isso vai forjar seu caráter. Não qualquer caráter, um caráter que vai ser aprovado, porque no meio da tribulação, no meio do problema, você resolveu permanecer. Isso trouxe o quê? Esperança. Pegou? Peguei, lindo, e tem muitas situações, histórias na Bíblia que mostram sobre isso, né? Sobre pessoas que precisam estar ali naquele processo para colher depois, né? Para forjar o caráter, a identidade. José do Egito. José do Egito. Ele foi traído, injustiçado, ele caluniado, né? Ou seja, invejado, porque tudo começa como inveja, né? Porque ele teve um sonho. E a inveja dos irmãos, todo mundo, fizeram com que toda aquela injustiça acontecesse com ele. E o que ele teve que ter? Em meio a toda tribulação, ele teve que permanecer. E o caráter dele foi sendo aprovado, e Deus transformou toda a sua dor em um propósito. Quantas vezes no casamento isso também não acontece, né? Que a gente enfrenta traições emocionais, falta de apoio, períodos de distanciamento, períodos que a gente parece que realmente assim, a gente está sozinho. Tantas dores e parece que nada está mudando, nada está acontecendo. Mas isso vai, de novo, como a palavra de Romanos vai dizer, isso vai produzindo perseverança que vai trazendo um caráter aprovado, que vai trazer esperança. Uma vez a gente estava passando por algumas situações meio difícil, na verdade, e o Bruno virou e falou assim, carrega a sua cruz. Foi dolorido ouvir isso.
Só que é de fato, às vezes a gente tem a cruz que deu... de vez em quando eu sou meio direto, né, amor? Foi mal aí. Lembro disso todos os dias, quando você vem me falar dos seus problemas. Olha, você tem que saber perdoar e jogar fora as coisas. Mas é a palavra de Deus, na verdade, né? Jesus vai dizer isso, né? Que nega a si mesmo, carregue sua própria cruz. Carrega a sua própria cruz. Mas é isso mesmo. Às vezes a gente quer jogar no colo do outro a cruz. Ele, se ele quiser, ele puder nos ajudar a carregar essa cruz, ok, mas não é obrigação de ninguém carregar também só os nossos problemas, a gente não pode descontar no outro. Então, às vezes, nos relacionamentos, a gente desconta muito no outro. Então, a forma como o outro nos trata, a gente também quer tratar da mesma forma. E aquilo vai acumulando, a gente vai ficando amarga, né? E a gente tem que tomar cuidado. Porque enquanto a gente está nesse processo que a gente está falando, não desista, fique, ore, permaneça, pode ser que algumas pessoas não consigam lidar com esses sentimentos e vão ficando amarguradas. E o tempo de Deus é perfeito, então tem que aguardar e nesse trabalho que Deus está fazendo, carregar a sua cruz sem murmurar. É claro que tem auxílio, né, oração, tem gente que faz acompanhamentos, mas... Sim, é importante, né, ter pessoas com autoridade para poder conversar, ajudar. Tem Você não precisa ferramentas. De passar por tudo sozinho, Existem ferramentas. Primeiro a comunicação do casal, mas tem gente que não consegue resolver através da comunicação entre o casal, então vai buscando alternativas, né, que sejam alternativas certas, né? Não alternativas que vão te tentando desviar ali do propósito de permanecer. Tem isso também, né? Perigoso com quem você abre seu coração, né? Dependendo de... Acontece isso com a gente, né, amor? Várias vezes pessoas já procuraram a gente para buscar o caminho mais fácil, né? Para sair do casamento, né? Porque às vezes vê na gente hoje, né? Fala, eu quero sair do meu casamento. Aí, não, peraí, né? Acontece. E é importante, realmente, nessa permanência, mesmo estando difícil, a gente não ter essa via que seria desistir ou então ficar ameaçando, né? Eu às vezes converso com pessoas que falam assim, se não der certo, eu separo, se não der certo, isso. Eu já tive essa mentalidade. A portinha tá aberta, né? A frechinha do se não. E fala assim, não vamos sair daqui, a gente tem que resolver. Vamos resolver. Gente, não é possível. Tudo é possível, né? É claro que tem casos extremos, né, amor? E acho que é importante, né? Casos de agressão, o que nós estamos falando são um caso da normalidade, né? Corriqueiras. Porque, o sentimento acabou, o amor acabou, não tem mais paixão. Gente, ele arrota, ele ronca. Não. Tem cada coisa. Vontade de bater, né, gente? Vira pro lado. Tem solução, então é só a gente querer. Eu não ronco, nem vem. É só estar disposto e querer. Calúnia. Ao vivo. Eu não falei isso. Não? Não. Tá bom. Mas olha só. Eu tô dando um exemplo, que as pessoas quando roncam, as outras, vira pro lado, dá uns soquinhos, mas vira. Você foi falando algo e tá lindo aqui, ó, porque você falou que muitas vezes cada um tem seu tempo, né? Então, assim, a gente tem uma perspectiva de que o outro tem que entender nosso momento na hora que a gente quer. E tem pessoas que vão precisar de mais tempo para entender, né? E Eclesiastes 3:1, né? Para tudo há um tempo determinado. E há um tempo certo, né? Para todo propósito debaixo do céu. Então, quando a gente entende esse tempo de Deus, né? O famoso tempo Kairos, a gente tem que tirar os nossos olhos do mundo aqui embaixo e entender que Deus já foi, né? No nosso último dia, na eternidade, já entendeu que todas as coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. E descansar, né? Porque senão a gente fica na angústia, na expectativa que o outro nos entenda na hora que a gente acha que tem que entender. E é motivo para muita briga, né? Mas você não me compreende, mas você não entende. Talvez não compreendeu, não entendeu naquele momento específico. Mas aí vão acontecendo situações que uma pessoa humilde, né? Claro, que consegue quebrar o argumento e falar, olha, agora eu te entendo. Sabe? Aquela vez que você me falou, olhando agora, depois de um tempo. Acontece muito comigo, né? O homem, ele é o que dá a direção, né, no casamento. A mulher, ela tem que ter essa sabedoria para dar a base ali, de sustentar
o marido ali nessa parte, até às vezes para ele poder estar nesse lugar, né, de cabeça, né, do lar. Então, ele que dá a direção. Então, muitas vezes, aqui em casa, por exemplo, ele tem uma visão que eu não tenho. A minha visão parece que ela é mais limitada, a dele é mais aberta, porque ele está olhando para a nossa direção, para onde nós vamos. E a gente tem que confiar nisso. Então, muitas vezes, ele me fala e eu fico, não falo que sim nem que não, mas eu fico reflexiva sobre isso e depois eu volto e falo, assim, você falou isso, você tem razão. E ele adora que eu falo isso, gente. Minha linguagem de amor é a palavra de afirmação. Você tinha razão, ele liga todo. Minha linguagem de amor é a palavra de afirmação, não tenho culpa. É isso, sabe? Então, a gente quebrar o orgulho e deixar também, e entender o papel de cada um. Também isso é muito importante. Porque tem gente que fica ali naquela, meu marido não muda, mas você quer que ele seja algo que não é para ele ser. E também entender isso, né? Ou entender que cada um tem um também jeito, né? quer que a esposa tá lá com os filhos, naquela correria do lar, quer que a esposa vá para fora para trazer provisão, sendo que... Então, às vezes... tem as caixinhas, né? Essas caixinhas que não são bem delimitadas ou ocupadas... E que nem sempre ela é linear, né, amor? Não, nem Muitas sempre. vezes você fica numa caixinha por um tempo, porque você tem que ficar, e depois você muda essa caixinha de lugar, porque a vida, ela te traz decisões difíceis de serem tomadas. Viver uma vida adulta é decisão difícil o tempo todo, né? Menino, né? Criança. Então, é o tempo todo tendo que ter decisões difíceis, né? E... A gente pode transicionar, mas a gente tem que ter cuidado para não forçar muito uma situação, um lugar que realmente não deveria estar, pode ser de forma transitória ou temporária, mas às vezes é isso, eu acho que lugar de cada um, as energias feminino, masculino, tem que tomar cuidado, senão a gente fica dando murro na ponta de faca de uma situação que não é isso, não é pra ser, né? A gente estava falando isso ontem à noite, né? Querendo mudar o outro completamente. Num podcast, num encontro que a gente estava tendo, a gente estava falando isso ontem à noite, que cada um tem seus talentos previamente determinados por Deus. Então, assim, é um talento que é uma graça, é um presente de Deus. Um dom. Um dom. E ficar adaptado fora da sua zona de talento, ou seja, fora daquilo que você foi chamado, isso leva à morte, entendeu? Isso te leva a um cansaço tão grande que quando você faz teste de perfil, de repente algumas pessoas já fizeram, DISC, ou aquele teste do lobo, gato, tubarão, etc., você vai ver que você tem um perfil que é o seu perfil dominante, que é o seu perfil que, para o nosso entendimento aqui, é aquele que Deus fez você daquele jeito. E aí, por várias situações da vida, você às vezes vai se adaptar em um outro perfil. Por algum tempo, tudo bem. De novo, a vida é feita de decisões. Vou precisar de sair do meu perfil aqui mais comunicativo, vendedor, e vir para um perfil mais analítico e fazer uma planilha. Dando um exemplo de business, mas é isso. Eu posso trazer um exemplo mais prático? Pode. Inclusive do nosso relacionamento? Sem expor muito a minha vida. Eu sempre fui trabalhar, sair de casa, trabalhar, cuido aqui da casa dos meninos, mas o Bruno me ajuda muito, porque ele também faz muitas reuniões em casa. E eu estou no meu período de maternar, né? Estou gestando, tem os meninos. Aí eu falo para ele, olha, dependendo da época, a gente precisa pelas necessidades, mas agora eu preciso também voltar para minha energia feminina, porque sair muito da energia feminina me suga, porque eu tenho, né, essa parte que eu gosto também de trabalhar, gosto, mas eu também gosto de estar aqui, né, criando os meninos, etc. Então, às vezes, eu já falei assim, olha, Sofia, tá vindo, temos que preparar. E a gente começou a já ter essa conversa do acordo, nem né? todo mundo aceita, fala, como assim? Não, você vai parar? Não, você tem que continuar. Não é ruptura, né, amor? É uma transição. Então, uma transição. Não é uma ruptura, mas você tem que começar a conversar agora. Eu tô querendo vir pra cá, então você vai um pouquinho mais agora. Mas tem gente que não aceita, então o outro também tem que estar disposto, né, a aceitar, Lógico. Entender, não, mas compreender. A vida é feita de mudança, gente. Pelo amor de Deus, se você não está disposto a mudar... Então, casais, fiquem atentos sobre mudar, isso, evoluir. sobre o papel de cada um, sobre o apontamento, né, se um faz, se o outro não faz, entender, acolher. E essa fase nós estamos vivendo assim, mas podemos daqui a um tempo planejar para mudar. Então, é tudo, como eu volto lá no início do episódio, uma questão de comunicação.
né? E se o Com casal certeza. tem dificuldade de comunicar, então, assim, tem alternativas e ferramentas. Ah, vamos para uma terapia de casal, Lógico. chama o Chama pastor, um amigo faz um íntimo, curso, né? sei lá, faz alguma coisa. Só não desiste. Só não desiste, porque Né? Faz alguma coisa, só não desiste. Para nós finalizarmos, quando tudo isso, né, passar aquela crise, né, no casamento que você falou, não tem mais jeito, quando isso passar, você vai virar um testemunho. Amém, é isso. Então você vai ter autoridade para poder falar, eu passei por isso. Sua dor de hoje vai virar um testemunho para amanhã, para outros casais. Eu persisti, continuei, né? Continuei no meu casamento, mesmo nas piores tribulações. E não ignorar, né, amor? E não ignorar. Não ignore o que você está vivendo. Assim, não coloca um pano quente em cima, não, sabe? Porque a exposição gera cura. E esse testemunho eu tenho certeza que vai edificar muitas famílias. Então, também não deixe, quando isso acontecer, não, superamos, estamos bem, conseguimos um alinhamento, não temos mais essa alternativa da desistência no nosso relacionamento, superamos isso, olha que evolução maravilhosa, superamos isso. Então, vocês não deixem de falar, de dar conselhos, de testemunhar, porque muitas pessoas precisam também, né, ouvir para poder edificar a fé e continuar permanecendo. Eu falo muito isso, eu sou chato, mas eu vou falar de novo. Assim, não deixa o inimigo te enganar, não, porque toda ferida curada é um remédio para outra pessoa, sabe? Toda vez que você curar uma ferida sua, o seu testemunho, a sua manifestação, a sua fala vai curar outros. E muita gente é curado e não fala por vergonha, porque acha que não pode falar, sabe? Ou tem medo da exposição, não, já passei por isso. Imagina você, assim, lá na frente, sabe? Você olhar para trás e falar, foi difícil. No lugar certo, doeu. Isso faz sentido. Lógico que a gente não pode ficar expondo, né? Qualquer situação, qualquer lugar, mas no lugar certo, né? O testemunho, ele faz... Cura outros casais. Você olhar para trás e falar assim, doeu, foi difícil demais, mas valeu a pena, sabe? Porque, como a palavra lá diz lá em Romanos, a perseverança produziu, sabe, esse caráter aprovado do casal, somos mais fortes, hoje somos resposta para outros, né? A gente passou, a gente não desistiu, a gente fechou essa porta, e as pequenas sementes que foram sendo lançadas no tempo certo, ela floresceu, sabe, ela germinou. E quem não gosta de olhar para um campo florido, né? Quem não gosta de olhar para um lugar cheio de flores bonitas, só que ninguém viu o processo de cavar um buraco, a semente ser jogada lá no fundo, germinar, tampar a semente no escuro, frio, rasgar toda a semente. Se você pensar no processo da semente, olha como é tudo doloroso até ela virar uma rosa. Eu falo que Deus não trabalha com dias, semanas, meses, anos. Deus trabalha com estações. Então, essa estação que a gente quer de florescer, ela leva um tempo. E o tempo não é só nosso. Principalmente é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. É o maior teste que a gente faz. Mas vai semeando. E mesmo as lágrimas, né, que vocês estiverem carregando durante esse período desse processo, vai servir. Vai servir. E quem é aqueles que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. Com alegria, né? É isso, gente. Então, se você chegou até aqui e está com esse coração apertado, angustiado, às vezes pensando em desistir, né, amor? Aí nós temos aqui 3 conselhinhos, eu acho que 3, vamos ver se eu consigo dar os 3. Primeiro, orar a Deus, né? Pedir para que dê força, porque a gente tudo tem que consagrar em oração. E né? Se possível, orar junto, né, amor? Orar junto é bom. Talvez eles estão passando um momento que não estão conversando, não estão comunicando. Geralmente, um casal, ele... Geralmente, quando tá nessa fase de briga, nem orar não vai conseguir. Então, vai pro secreto. Vai pro secreto, individualmente. Se for um casal maravilhoso, mas... E Deus mandou orar pelos inimigos. Se você tá vendo seu marido como um inimigo, hoje ora por ele também. Que é pra orar pelos inimigos. Não pode ter essa visão, né, amor? Eu quero matar ele, não quero orar por ele, não. Não, a pessoa já tá... opressa, né? Não, mas tem. Enfim. Sentimentalmente, né? As emoções falam muito alto. Enfim, vamos lá. Orar, escreva. No caso você não consiga falar, escreva, porque é a comunicar. Depois da oração é a comunicação. Se você não consiga falar, escreva. Essa é uma boa dica, escreva uma mensagem. Às vezes não tá conseguindo nem olhar na cara, manda um WhatsApp. Eu sou muito mais fluida aqui, ó, na mensagem, porque eu espero a emoção. Como advogada, né, gente? Eu analiso os fatos,
pego as provas assim e elaboro a minha defesa. Eu sou assim também, igualzinho. Aí a defesa, né, com todos os argumentos possíveis... Eu tenho 2 segundos para pensar no que eu quero falar e eu gravo um áudio de 9 minutos. De podcast. Na hora que eu acabo de escutar meu áudio, eu falei, não falei nada com nada. Falei, nem eu não tô entendendo. Aí tem dia, a sabedoria, eu ouço, mas não vou responder agora, então tem toda eu não dou conta. Esse jeito. Então, escrever, né, eu acho que é importante. E faça atitudes. Atitudes. Sementes. Faça o bem. Uma atitude gentil, inesperada. Faça um café da manhã. Pelo exemplo. Não espere o outro. Não espere o outro. Vai fazendo. Continue. Seja você a atitude que você quer que o outro seja. Porque isso até constrange, né? Como que o outro vai querer ficar brigando? Sendo que com ato de gentileza. Com atos de amor, de servir. Então, Nossa, acho o amor que destrói tudo, né? Só que tem que ter muita quebra de orgulho, realmente estar lá, não... E uma coisa que também funciona muito, mesmo quando a gente está com esses sentimentos, é falar, não, eu estou fazendo porque ele é filho de Deus, estou fazendo para Jesus, estou fazendo para o Pai, cuidando de um filho do Pai, então a gente tem que ter os olhos ali em Jesus, carregar a cruz, fazer tudo como se fosse para Deus, né? Olhar Jesus, fazer tudo para Deus. Eu quero matar esse abençoado, mas ele é filho de Deus. Mas eu vou fazer filho de Deus, vou fazer pai, estou cuidando bem dele. Você criou, você que fez. E quem sabe, né, ele também não está passando um processo e consiga amadurecer. Bem, é isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha também edificado. Não desistam. A vida de vocês, não desistam. Permaneçam. Vamos orar? Vamos orar hoje. Amém. Senhor, fortaleça hoje o coração de cada homem, de cada mulher, de cada casal que está lutando pelo seu casamento, né? Que ainda tem o casamento, que não desistiu. Dê um renovo, Pai, dê um fôlego novo para quem está cansado e para quem está pensando em desistir. Dá esperança, coloque neles um coração que realmente persevere, porque a perseverança vai trazer a esperança de não desistir. Né? Renova os votos de amor, de entrega, de paciência, que eles não se cansem de fazer o bem, que não desanimem, que não desistam, que no tempo certo nós cremos que com certeza eles escolherão e no tempo certo, em nome de Jesus, casais serão restaurados e serão testemunhas vivas de que quando você coloca a sua fé no mais, em Jesus Cristo, e seu casamento está na base, na rocha, no tempo certo você colherá e será um testemunho vivo para curar outros casais. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Então? Amém. Esse episódio tá aí, 2 ou mais, curta, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Mande para outros, tá bom? A gente está fazendo isso aqui com muito amor, com muito carinho para vocês. E assista os outros episódios, se você está vendo só esse aqui, tem vários episódios muito legais aí para você no nosso canal no YouTube. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo. Até mais. Tchau. Tchau. Agora eu vou pegar um pão de queijo, que eu acho que queimou. Tá.